o lado obscuro da Irlanda que talvez pouca gente fala pra vocês. Eu morei por 15 anos na Irlanda, de 2008 até 2023, e no final de 2023 eu me mudei pra Califórnia. Mas eu fundei o EW nesses 15 anos, passei por muita coisa e aprendi muito sobre como funcionam as coisas lá. E tem coisa que talvez seja pouco falado pra vocês, principalmente hoje em dia, porque do último ano pra cá saiu muita notícia falando, pô, a Irlanda é um país riquíssimo. Mas será que é isso que a gente vê? Será que essa é a realidade? Vou contar uma história pra vocês. Por séculos, a Irlanda ficou lá no fundo do ranking europeu de riqueza. A Irlanda sempre foi esse primo pobre, principalmente do Reino Unido. Era um lado ali meio que largado, não tinha nada. Por muita gente falava assim, a terra dos fazendeiros, do povão lá, que não tem nada, não tem grana, não gera nada, não gera riqueza, não tem recursos. Um país whatever. Mas aí aconteceu uma coisa fenomenal. A Irlanda deu um salto gigantesco. Agora a gente está falando de uma das nações mais abastadas, um dos países mais ricos do mundo. Como assim? A Irlanda está no nível de Suíça, Kuwait, Catar, que são países riquíssimos. E aí tem gente falando assim, não, mas a Irlanda então tá passando por essa maré de sorte, essa fase muito boa de riqueza, mas nem todo mundo vê dessa forma. Eu, inclusive, entendo os dois lados dessa moeda. Para você ter uma ideia, 70% da galera mais jovem, de 21 a 24 anos de idade, eles pensam em sair do país. Eles não querem ficar mais na Irlanda. Mas como que eles querem ir embora? Assim, o que está acontecendo de errado para a galera jovem não ter expectativa de viver num país que aparentemente é tão rico? Para você pegar uma visão completa de como a Irlanda virou esse fenômeno de riqueza, eu tenho que dar um pouquinho mais de background. A Irlanda, por um bom tempo, como eu falei, ela foi vista como o patinho feio, mesmo quando ela era parte do Reino Unido, mas depois da independência dela, mais de 100 anos atrás. E aí, nessa fase, que era aquele país com a visão de um país pobre, a economia ela era mais voltada para o campo e ela meio estagnada. A dependência de fazer um comércio com o Reino Unido, por exemplo, e a galera imigrando para escapar da pobreza não ajudava muito. Tornava isso pior ainda. Então muita gente saía do país. Ninguém queria ficar num país que não tinha grana, não tinha resultado, não tinha recurso, não tinha nada. Muita gente queria tentar a vida, por exemplo, no Reino Unido. Porque se falava o inglês também e tinha muito mais perspectiva de vida, de carreira, de tudo. E a coisa não mudou tão rápido. Lá pro final dos anos 80, a Irlanda ainda estava lá atrás na lista de riqueza na Europa Ocidental. Só que aí eles encontraram uma fórmula mágica. Não vou falar uma fórmula mágica, mas encontraram aí uma fórmula de resolver parte desse problema. Primeiro, eles entraram na União Europeia, o clubinho de quem tem um mercado único, onde você pode vender um produto em qualquer país, né, que são membros da União Europeia, sem pagar imposto. E a Irlanda decidiu, a gente vai ser um desses points para as empresas estrangeiras fazerem negócio na União Europeia. Aí o que eles fizeram? Reduziram os impostos para muito baixo, criaram vários incentivos econômicos e aí não deu outra. Empresas americanas como a Dell, Intel, a Microsoft começaram a crescer aqui. E não porque era um país de talento ou com vários potenciais, mas simplesmente porque eles sabiam que eles podiam cortar muito imposto. Então imagina o seguinte, uma empresa que fatura bilhões, se ela reduz impostos em pequenos percentuais, são milhões e milhões de dólares que ela está economizando. Então vale muito a pena estrategicamente, né, para finanças, né, para a saúde financeira da empresa. E essa grana dos impostos, etc., e as empresas estabelecendo aqui por conta disso, só deu um gás, né, para a Irlanda em si crescer. Então, nos anos 90 e 2000, o crescimento daqui foi mais ou menos como Singapura, Coreia do Sul, e aí a Irlanda ganhou aquele apelido de Tigre Celta, né, o Celtic Tiger. E aí veio 2008, a crise econômica mundial. 2008, ano que eu, inclusive, cheguei na Irlanda. Cheguei, taxa de desemprego estava em quase 20%, estava inacreditável. E essa crise foi mundial, mas afetou demais a Irlanda. Só que a Irlanda dobrou na aposta dos impostos mais baixos. Ela quase zerou os impostos. Aí virou um paraíso fiscal. Muita empresa americana trazendo para cá os lucros globais. Então, imagina, empresas americanas onde todo o lucro fora dos Estados Unidos passava pela Irlanda, porque não tinha imposto, quase zero, na verdade. Então você tem todo o imposto, todo o lucro mundial passando pela Irlanda, para fins de você ter uma economia de impostos. Então passava muito dinheiro por aqui, como se tivesse uma tubulação de grana passando mais grana ainda. Então foi como se você tivesse pego uma fatia de um bolo muito grande, mas que fez muita diferença para a Irlanda. A Irlanda renasceu das cinzas, ela meio que virou o Phoenix, né? Crescendo mais rápido do que antes e deixando quase todo mundo para trás. De repente, a Irlanda viu sua população aumentar, não mais perdendo gente. Então mais gente começou a imigrar e não emigrar. E não só isso, ela começou a ganhar muita gente que trabalha no mercado de alta tecnologia, graças, mais uma vez, a se tornar esse quase um vale do silício, por conta de grandes empresas terem estabelecido aqui. Mas é que tá o X da questão. Se tá tudo tão bom, por que a galera quer ir embora? Quando você olha de perto, começa a ver as rachaduras, né, dessa fachada. Uma pesquisa recente mostrou que 7 de cada 10 jovens entre 18 e 24 anos estão pensando seriamente em sair do país, como eu comentei para vocês. E uma das maiores dores, um dos maiores motivos é a acomodação. A crise habitacional. Essa crise habitacional, na verdade, tem um tempo já, ela não é nova. Já existe há muitos anos, mas ela agravou muito porque, como eu comentei para vocês, mais gente imigrando, mais gente chegando, não tem habitação
de qualidade suficiente para as pessoas que estão chegando. E mais do que isso, a crise dessa moradia, ela é complicada porque ela tem políticas que emperram nessa construção de moradias urbanas e dão margens para a gente criar novos projetos. O resultado é tão absurdo que você tem casas que estão muito mais caras do que o valor per capita, né, o que você consegue gerar de renda quanto pessoa, e o número de casas construídas é infinitamente mais baixo que o número de pessoas que precisam de uma casa. O que você acaba vendo é muita fila de gente esperando para ver uma casa que está disponível. Quando você tem uma nova construção e você registra um interesse nessa construção, você tem 10 mil pessoas, 5 mil pessoas já listadas, casais, famílias listadas para comprar essa casa também. Você fica só mais um na fila. Mas essa questão da moradia é só a ponta do iceberg. A Irlanda tem seus problemas como infraestrutura básica de serviço público essencial, que está sempre na corda bamba, as estradas, energia, sistemas de saúde. Tudo isso mostra, na verdade, que tem uma má administração rolando na Irlanda. Se você pensar e observar a Irlanda, né, dessa forma de forma maior, de uma maior grandeza, dá um zoom para trás. Aí você vai ver que a infraestrutura de transporte é péssima. Como que você vai para o aeroporto? Você tem 2 linhas de ônibus, não tem um trem, você não pode ter transportes de ride sharing, que a gente chama, né? Por exemplo, Uber, Lyft, Lime, etc. Você tem táxi. Você tem pouquíssimas estradas de qualidade que cruzam algumas cidades grandes. Você tem 1 ou 2 grandes estradas e não tem alternativas. Você não tem grandes trens que fazem transportes para grandes cidades. Então é muito mais difícil você se locomover. Você só tem um grande aeroporto, talvez 2, né? Se você pegar o de Shannon, no país inteiro. Outros aeroportos são pequenos, poucos voos internacionais. Até se você sai de Dublin, né, da cidade, na própria cidade de Dublin, as ruas são muito estreitas. Os transportes lá ficam tudo bagunçado. Tem uma hora no centro que literalmente você tem luas, que é o tram, né, aquele transporte de superfície. Você tem ônibus, você tem táxis, você tem carros, bicicletas, tudo na mesma rua. Fica um caos. Então é muito mal gerenciado. O paradoxo é que, apesar de toda essa fama e sucesso econômico, a realidade não é bem essa, como eu comentei para vocês. E uma das explicações para essa discrepância da riqueza da Irlanda, na real, é porque pode ser mais fachada do que realmente substância. O PIB, ele é muito alto, né? O valor per capita é alto, mas isso não reflete o dinheiro que as pessoas têm no bolso. Eu já comentei algumas vezes sobre isso, vou mostrar um gráfico para vocês mais uma vez. Puxei para vocês alguns dados aqui sobre o PIB irlandês para dar um pouquinho mais de consistência do que eu tô falando para vocês aqui. Olha a disparidade. A economia irlandesa com PIB ajustado para remover essas distorções que são causadas por práticas contábeis de empresas internacionais mostra um número bem diferente. O PIB bruto de 2022 é de 503 bilhões de euros. Contudo, se eu ajustar esse gross income, né, com o modificado, o valor é significativamente menor. Ele indica mais ou menos 323 bilhões de euros, ou seja, tem uma diferença de 234 bilhões de euros com relação ao valor modificado. Outra coisa, nos indicadores da qualidade de vida da OCDE, a Irlanda está posicionada abaixo da média dos países OCDE em termos de renda líquida disponível para a família, ajustada pela paridade do poder de compra, né, o PPP, que é aproximadamente 29 mil dólares. No entanto, o PIB per capita da Irlanda é significativamente mais alto, indicando por 60 mil dólares, o que sugere que essa grande disparidade entre o PIB per capita e a renda disponível para a família irlandesa é, mais uma máscara do que você está vendo da Irlanda. A riqueza líquida das famílias na Irlanda também está abaixo da média da OCDE, em 370 mil dólares PPP, ou seja, de poder de compra, né? A paridade do poder de compra. Olha aqui no gráfico como a Irlanda está abaixo da média, mostrei para vocês, e se você observar o GDP, ele mostra um outro número. Então, mais uma vez indicando para vocês com esse número. Mas voltando, o salário médio aqui é até que é bom. Se você observar o salário médio hoje em dia, deve ter 45 mil euros por ano. Mas ele não chega nem perto do que o PIB sugere. E quando você olha para a renda disponível para as famílias, a coisa fica mais clara. A Irlanda está abaixo da média da União Europeia. Ou seja, tem uma diferença muito maior dos números do que a realidade financeira. Você vê o PIB muito alto, salário médio muito mais baixo, mas você fala, ué, mas como é que a gente está falando que a Irlanda está no nível de Suíça, Kuwait, Catar, mas a renda média está abaixo da média da União Europeia? A questão é que, como eu falei, o PIB ele é muito inflado pelas multinacionais que trazem seus lucros para cá. Mas esses lucros não circulam na economia. Essas empresas não são daqui e a grana não fica aqui, ela vai embora. Ela só está aqui para beneficiar as próprias empresas. Isso deu no que muitas pessoas chamam de economia dos duendes, onde o PIB não mostra mais as coisas como elas realmente são. No fim das contas, a Irlanda não é um país tão rico quanto parece. Tem mais uma história de 2 Irlandas, uma de fachada, que é o que você vê nos grandes números, e uma da batalha do dia a dia, da galera ali passando pelos perrengues. Apesar do PIB nas alturas, a vida para muita gente aqui não é essa Coca-Cola toda. A realidade é que quando a Irlanda fica rica, ela ganha os holofotes, né? Então chama atenção de mídia, você fala do PIB alto, chama atenção. Mas muita gente vive uma realidade bem diferente, com dificuldades, que ficam escondidas por trás desses números. E a história do milagre econômico
talvez não seja tão milagroso assim. O Aaron Levinstein uma vez falou que as estatísticas são como biquínis. Mostram um monte de coisa, mas escondem o principal. A Irlanda tá ganhando um mestrado aí de como esconder os verdadeiros números, o que realmente tá rolando. Mas essa maré pode estar virando. A pressão contra paraísos fiscais está cada vez maior. E se a Irlanda perder essa mamata dos impostos das grandes empresas, a verdadeira situação econômica vai aparecer. E aí, meus amigos, o cenário pode não ser dos mais bonitos. E uma coisa muito importante também é que isso que eu tô passando pra vocês aqui não é gratuito. Eu peço um favor aqui, é o nosso acordo de cavalheiros. Pra você, se você gostar desse conteúdo, se ele tá te informando uma coisa nova, se tá aprendendo uma coisa que pra você pode ser útil, compartilha, se inscreve no canal, eu vou ficar muito feliz, vai ajudar bastante a gente, porque a gente vê o crescimento, a gente vê esse retorno, a gente vê esse feedback, a gente continua querendo fazer mais vídeo, querer fazer mais coisas, estudando coisas novas pra ensinar pra vocês. Então, se vocês gostaram, se inscrevam. Espero que a gente se veja de novo na semana que vem. E é isso aí, gente. Fique com Deus. Tchau.